vocês? Professor Glemison aqui na estrada com os profs. E hoje a nossa aula vai ser, top! Vai ser sobre gráficos dos movimentos. Então não sai daí que vai ser uma alegria. Roda a vinheta! Então, moçada, o primeiro movimento que nós vamos estudar é a respeito do movimento uniforme. Lembre-se que nós já vimos as características. Se você não lembra, volta na aula de física cinemática e assiste novamente a aula sobre movimento uniforme. O primeiro gráfico que nós vamos estudar é o gráfico do espaço em função do tempo. Lembre-se que, quando nós falamos em movimento uniforme, nós temos que a velocidade do corpo, ela permanece constante. Como assim, professora, permanece constante? Vou dar um exemplo para vocês. Se a velocidade de um corpo equivale lá a 10 metros por segundo, quer dizer que a cada segundo que passa, ele anda 10 metros. Ou seja, em 1 segundo ele vai andar 10 metros, em 2 segundos ele vai andar 20 metros, em 3 segundos ele vai andar 30 metros, e assim por diante. E você vai falar assim, professor, mas e como que eu vou representar isso no gráfico? Bom, o gráfico que nós vamos colocar é o gráfico do espaço em função do tempo. Então, dá uma olhadinha como que nós faremos esta situação. Então, o que a gente vai fazer? Dois gráficos. Primeiro, o gráfico do espaço da posição em função do tempo. No eixo vertical nós temos a posição, no eixo horizontal nós temos o tempo. Moçada, esse gráfico necessariamente tem que ser uma reta. Porque olha só, se ele anda 5 metros em 1 segundo, ele vai andar 10 metros em 2 segundos, 15 metros em 3 segundos. Pronto, você tem que a velocidade é de 5 metros por segundo. A cada segundo que passa, ele anda a mesma quantidade de distância. Agora, gráfico do espaço em função do tempo. Se em 1 segundo ele anda 10 metros, em 2 segundos ele vai andar 20 metros, em 3 segundos ele vai andar 30 metros e assim por diante. Ele está andando ainda assim a mesma quantidade de espaço a cada segundo que passa. Dê uma olhadinha aí no gráfico, moçada, que olha só, a inclinação dessa reta mostra para você a respeito da velocidade. Quando a reta é mais inclinada verticalmente, a velocidade é maior. Quando a reta é menos inclinada verticalmente, a velocidade é menor, beleza? Como eu falei para vocês, no movimento uniforme nós temos velocidade constante. Então, moçada, agora nós vamos falar do gráfico da velocidade em função do tempo. Lembrando que a velocidade é constante. E, logicamente, nós vamos representar isso graficamente. Olha só. Esse gráfico ele é um pouco mais fácil. Como eu falei para vocês, o movimento é uniforme. Então, se o movimento é uniforme, a velocidade é constante. Então, o gráfico da velocidade tem que ser uma reta horizontal paralela com o eixo do tempo. Tá vendo aí como você está vendo no gráfico aí ao lado? Então a reta tem que ser horizontal. Se está na parte de cima do eixo X, quer dizer que a velocidade é positiva, movimento progressivo. Se está na parte de baixo do eixo X, do eixo tempo, o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa. Aí é mais simples, né? Agora, o mais importante desse gráfico você tem que analisar. A área da figura geométrica do gráfico V por T fornece o ΔS. Olha no desenho aí. Se você fecha o gráfico com o eixo horizontal e faz a área da figura geométrica, você vai encontrar o espaço percorrido. Moçada, no movimento uniformemente variado, não esqueça as características. Já diz o nome. Variado. Então você sabe que quando é movimento uniformemente variado, a velocidade varia. Porque nós temos uma aceleração diferente de zero e constante. Então nós vamos começar pelo primeiro gráfico, que é o gráfico justamente do espaço em função do tempo. Mas para que a gente possa construir esse gráfico, nós precisamos da equação, justamente a equação da posição, lá que é uma equaçãozinha do segundo grau. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Cuidado, moçada, as situações gráficas, elas são muito matemáticas, então você pode utilizar conceitos matemáticos também. Lógico, nós vamos utilizar a equação S igual a S0 mais V0T mais T quadrado sobre 2, lembrando que é uma função do segundo grau. Então, nós vamos construir o gráfico do espaço, da posição final, em função do tempo. E quando a gente fizer isso, olha só o que acontece.
Você vai analisar esse gráfico que você está vendo aí do lado do espaço em função do tempo. Ou seja, tem que ser uma parábola. Essa parábola ela pode ter concavidade ou para cima ou para baixo. Concavidade para cima ou concavidade para baixo, como você está vendo. Primeira coisa que você analisa, se a concavidade for para cima, o movimento tem aceleração positiva. Se a concavidade for para baixo, o movimento tem aceleração negativa. Aí você fala assim, professor, beleza, vou me ligar nisso. O movimento é acelerado ou retardado? Calma. Você vai ter que lembrar que o movimento é acelerado quando o sinal da velocidade e aceleração são iguais. O movimento é retardado quando o sinal da velocidade e aceleração são diferentes. Então você vai prestar atenção no gráfico. Percebam, quando a concavidade é para cima no gráfico da posição em função do tempo, inicialmente você percebe que a curva que começa, ela é uma curva decrescente, ou seja, a velocidade é negativa. Se nessa primeira parte a velocidade é negativa, mas a aceleração é positiva, temos movimento retardado. E na segunda parte do gráfico, com concavidade para cima, a curvinha passa a ser crescente. Então a velocidade é positiva. Velocidade positiva com aceleração positiva, o movimento é acelerado. Agora, vamos analisar o segundo gráfico, que a concavidade é para baixo, tá vendo? Quando a concavidade é para baixo, você percebe que inicialmente a curva ela é crescente, então a velocidade é positiva. Mas como a aceleração é negativa, o movimento é retardado. E na segunda parte do gráfico, a curvinha ela é decrescente, então a velocidade é negativa, o movimento retrógrado. Mas como a aceleração é negativa também, o movimento passa a ser um movimento acelerado. Extremamente importante moçada a respeito do gráfico da posição. Isso cai muito em prova no Enem, análise de gráfico também, beleza? Agora, moçada, quando analisamos a respeito do gráfico da velocidade, olha só, movimento uniformemente variado, lembre-se a equação da velocidade. Agora a equação da velocidade é uma função do primeiro grau, tá? É uma função do primeiro grau. E com esta equação, que tem o mesmo formato lá da equação y igual a b mais ax, nós faremos o gráfico da velocidade em função do tempo, tá? E quando a gente faz esse gráfico da velocidade em função do tempo, como que eu faço para expressar esta equação em um gráfico, professor? Bom, como eu falei, é o gráfico da velocidade no eixo vertical em função do tempo. Então vamos colocar essas representações no gráfico. Olha só. Agora mudamos a função, é o gráfico da velocidade em função do tempo. Bom, primeiro, movimento uniformemente variado, a velocidade ela varia porque tem aceleração. Então, como a equação da velocidade v igual a v0 mais at é uma função do primeiro grau, e função do primeiro grau, professor, fale pra galera como que é o formato do gráfico uma função do primeiro grau. O gráfico é uma reta. Já que estamos falando da velocidade em função do tempo, essa reta pode ser crescente ou pode ser uma reta decrescente, beleza? Como você está vendo aí do lado. Primeira coisa, se a reta for crescente, independente se ela está na parte de baixo ou na parte de cima do eixo X, a aceleração é positiva. Primeira coisa que você anota, reta crescente, aceleração positiva. Reta decrescente, como você está vendo aí, independente se é na parte positiva ou negativa, a aceleração é negativa. Reta crescente, aceleração positiva. Reta decrescente, aceleração negativa. Aí vamos por partes. O primeiro gráfico, que a reta é crescente, aceleração positiva. A princípio, você olha a reta na parte de baixo do eixo do tempo. Quer dizer que a velocidade é negativa. Se a velocidade é negativa, mas a aceleração é positiva, nós temos um movimento retardado. Aí o que acontece? Quando corta o eixo do tempo, quer dizer que a velocidade é zero, o corpo está parado. E a partir desse instante de tempo, olha lá no gráfico, a velocidade, a reta, passa para a parte de cima do eixo do tempo, ou seja, a velocidade passa a ser positiva. Velocidade positiva com a aceleração positiva, o movimento torna-se um movimento acelerado. Agora você vai olhar para o segundo gráfico. Vamos olhar para o segundo gráfico? Vamos olhar. Olha lá, eu não posso olhar porque estou dirigindo, mas vocês olham aí. Presta atenção no trânsito. Não está muito movimentado o trânsito aqui, né? Mas presta atenção no trânsito. O segundo gráfico, nós temos a reta decrescente, então a aceleração é negativa. Agora vamos analisar. A primeira parte do seu gráfico, percebam lá, ó, que a reta sendo na parte de cima do eixo X, ela é decrescente, mas na parte de cima do eixo X, a velocidade é positiva.
Mas como a aceleração é negativa, o movimento torna-se um movimento retardado. Quando cruza o eixo do tempo, ali, a velocidade é zero, quer dizer que ele para. Na parte de baixo do eixo do tempo, percebam que quando passa para a parte de baixo, a velocidade torna-se negativa. Mas como a aceleração também é negativa porque a reta é decrescente, o movimento passa a ser um movimento acelerado, beleza? E o mais importante do gráfico V por T, não interessa que tipo de movimento é, todo gráfico da velocidade em função do tempo. Você vai no seu gráfico, você fecha o gráfico com o eixo X, com o eixo do tempo, e faz a área da figura geométrica. Se você fizer a área dessa figura geométrica, arruma meu cinto, você vai encontrar o espaço percorrido. Faz a área, não importa se é um triângulo, se é um quadrado, se é um trapézio. Faz a área da figura geométrica e você vai encontrar o ΔR. Então é isso, moçada. Analisamos todos os gráficos dos movimentos. Tanto do movimento uniforme, quanto do movimento uniformemente variado. E olha só, é uma alegria. Então já sabe, né, moçada? Se precisar de alguma coisa, alguma dúvida, estamos aqui. Não esqueça, antes, se inscreva no nosso canal, dá um like no vídeo, compartilhe com a galera. E também, se precisar, entre em contato com a gente. Por onde, professor? Lá naquele Instagram. Aquele Instagram que você já conhece. Qual? Aquele. Na estrada com os profs. Valeu, moçada. Um abraço, beijo no coração. Até a próxima. Tchau.